graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você. Vamos hoje iniciar o capítulo 8, a salvação, ou soteriologia 2. O estudo anterior, a expiação, ou soteriologia 1, é complementado agora com essa segunda parte da soteriologia 2, que vai tratar especificamente da salvação. Embora a palavra expiação e salvação apareçam tanto no Antigo como no Novo Testamento, observamos que a palavra expiação é mais aplicada, é mais explorada intensamente no Antigo Testamento e salvação no Novo. A salvação é, vamos dizer, a realização do que a expiação representava. Na verdade, a expiação é pagar o preço, e a salvação, como sinônimo e com um sentido um pouco mais abrangente, é a completa restauração do homem, incluindo não apenas o seu resgate com o preço sendo pago pelo pecado, mas também reconstrução do ser humano à condição que Deus inicialmente projetou e melhorou ainda mais, porque junto com a salvação ele deu a garantia, que é o Espírito Santo, de que a salvação é efetiva e real. Vou fazer aqui uma breve introdução a respeito do estudo. Assim diz a obra que trata do Cristo. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para os homens. Como Deus aplica e como ela é recebida pelos homens para que se torne uma realidade experimental. As verdades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sobre 3 títulos: justificação, regeneração, santificação. As verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte dos homens agrupam-se sobre os seguintes títulos: arrependimento, fé, obediência. Um breve esboço do estudo que nós faremos. Vamos falar aqui sobre o seguinte. Primeiro, a natureza da salvação. Aí vai ter, número 1, os 3 aspectos da salvação, que vai ser justificação, regeneração e santificação. Número 2, a salvação externa e interna. Número 3, condições da salvação. E número 4, conversão. Em seguida teremos número 2, justificação. Aí nós vamos ter a natureza da justificação, que é uma absolvição divina. A necessidade da justificação devido à condenação do homem. A fonte da justificação, que é a graça, o favor merecido. O fundamento da justificação, que é o quê? A justiça de Cristo. E, por fim, os meios da justificação, que na realidade é um único meio, a fé. Em seguida, vamos para o terceiro tópico, que é regeneração. Aí você vai ver, número 1, a natureza da regeneração. Vai ter o quê? Letra A, nascimento. Letra B, purificação. Letra C, vivificação. Letra D, criação. E letra E, ressurreição. Aí o número 2 vai ver a necessidade da regeneração. Número 3, os meios da regeneração. E número 4, os efeitos da regeneração. Letra A, posicionais. Letra B, espirituais. E letra C, práticos. Em seguida, nós vamos ver a santificação. Aí você vai ver, número 1, a natureza da santificação, que vai ser A, separação. B, dedicação. C, purificação. D, consagração. E, serviço. Depois, número 2, o tempo da santificação. Letra A, posicional e instantâneo. E também letra B, prática e progressiva. Depois, número 3, meios divinos da santificação. Aí, letra A, o sangue de Cristo. Letra B, o Espírito Santo. Letra C, a palavra de Deus.
Aí, número 4, ideias errôneas sobre a santificação. Aí você vai ver a letra A, erradicação. B, legalismo. Letra C, ascetismo. Ideias errôneas. Aí o quinto, o verdadeiro método da santificação. Vamos ver o que? Letra A, fé na expiação. Letra B, cooperação com o Espírito Santo. E número 6, santificação completa. Em 2 tópicos. A, o significado da perfeição. E B, possibilidade da perfeição. E concluindo o estudo sobre salvação, vamos para o 5º tópico, que vai dizer o quê? A segurança da salvação. Aí nós vamos ver alguns pontos de vista que se desenvolveram ao longo da história. Primeiro, calvinismo, também conhecido como predestinação. Segundo, arminianismo, também conhecido como livre-arbítrio. Terceiro, nós vamos ver uma comparação. E quarto, nós vamos ver um equilíbrio escriturístico. O equilíbrio que a Bíblia vai mostrar dessas duas correntes de pensamento. Muito bem. Vamos agora começar o estudo propriamente dito da salvação. Primeira parte, a natureza da salvação. Bom, há 3 aspectos a que se considerar. Letra A, justificação. Letra B, regeneração. E letra C, santificação. A gente vai entrar nesses tópicos agora. Primeiro que a justificação é um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Um tribunal, está lá o condenado, juiz, o réu, está lá o advogado dele, o promotor, estão os jurados sentados, todo mundo ali. E um grupo de pessoas, de parentes de uma possível vítima de um crime que ele cometeu, não sei, alguém, ou a parte que está ali para ser. Aquelas pessoas que estão ali para assistir, inclusive alunos do curso de Direito estão ali para presenciar. Né? Isso também até acontece numa audiência qualquer, também assim, de justiça do trabalho, como eu já fui em justiça do trabalho, eu vi os alunos presenciando ali uma aula prática, né, que eles estão tendo. Aí acontece o quê? Há um julgamento e depois de que o advogado fez aquele argumento, aquela situação toda, teve a réplica, a tréplica entre advogado, promotores, e os testemunhos foram chamados, e aí o juiz deu uma sentença, falou, olha, eu vou dar a sentença. Você está absolvido, é inocente. O réu foi absolvido. Vale lembrar aqui um pequeno trocadilho da língua portuguesa. O réu foi absolvido, não absolvido. Senão ele seria uma esponja. Não confunda as palavras absolvido e absolvido. Então ele foi absolvido. Ele foi inocentado. A justificação bíblica de que trata nosso estudo traz esse aspecto. Em Cristo, nós fomos absolvidos do pecado original e somos absolvidos dos pecados habituais com a confissão de pecado, conforme a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, e também capítulo 2, versículos 1 e 2, quando fala que nós devemos confessar nossos pecados e ele nos perdoará. Isso, os pecados. Mas quanto ao pecado original, precisa que ele seja nosso advogado diante de Deus, diante de uma aceitação pela fé no sacrifício que ele realizou, a expiação, e agora a salvação passa a ser uma absolvição diante da condenação que Jesus fala em seus discursos, quando ele diz: quem crê em mim será salvo,
Quem não crê já está condenado. Não precisa negar, não precisa combater Jesus, basta não crer, e Jesus já claramente diz, já está condenado. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está vendido sobre o pecado, e agora Jesus, como advogado, vem restaurar a comunhão, permitindo que o homem tenha acesso a Deus, mas que precisa que este homem tome Jesus como seu advogado, como seu defensor espiritual dentro de Deus, que ele vai cumprir o seu papel e vai nos defender e vai nos conceder a garantia da justificação. Melhor ainda do que um tribunal humano normal. O tribunal humano dá corre o risco de que o advogado não consiga vencer a causa. O Jesus é diferente. É o advogado cuja causa já está vencida antes mesmo da mundo poder ser criado, porque ele é Deus. Nós vamos dar em continuidade. Então, a justificação, nesse sentido, a salvação, apresenta-se no aspecto, letra A, de justificação. Letra B, de regeneração. Você sabe o que é uma regeneração no meio biológico? Alguns animais têm. O ser humano, alguns tecidos do corpo humano também têm regeneração. Mas entre os animais é mais visível. Uma pequena lagartixa, algumas aranhas, alguns insetos possuem essa característica. Uma parte do corpo dele é cortada, ou cai, ou ele mesmo solta, no caso da lagartixa, quando se vê perseguida por um bicho, não consegue escapar imediatamente, então ela deliberadamente permite soltar uma parte de sua cauda, que ainda fica se movimentando devido à energia cinética acumulada, enquanto aquele movimento daquele pedaço que está distraindo o gato ou o bicho predador, ela aproveita para fugir. Veja como que Deus Criador é interessante, né? Ele colocou um mecanismo adequado para cada coisa. Uma vez que os seres irracionais não sabem o que fazer, Deus, que sabe de tudo, providenciou um meio de defesa para isso. Mas vamos voltar aqui. A regeneração que acontece no animal não é a regeneração que acontece no espírito, mas é uma regeneração. Vamos ver. Uma vez sabendo o que é uma regeneração, vamos ver agora uma regeneração espiritual. O que significa? É a letra B. Regeneração, que é a experiência subjetiva, e adoção, que é o privilégio objetivo, sugerem uma cena familiar. A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Uma nova vida. Se no lugar da caudinha da lagartixa nasce uma nova, a regeneração é isso. No lugar, algumas plantas também. Então, o ser humano aceita Jesus, então dentro dele nascerá uma nova vida, um novo eu, uma nova mentalidade, um novo espírito, uma nova condição diante de Deus. Ele foi regenerado. O primeiro aspecto dizia que ele foi justificado. O segundo diz que ele foi regenerado e adotado, adoção. Passou a se tornar um filho de Deus. Ele era só criatura. Lembre-se que o único verdadeiro Filho de Deus gerado é Jesus. Os filhos de Deus, criatura, os tecnon de Deus, é estrelas, os anjos, a água, a terra, o sol, os animais. E Jesus é o único primogênito e também unigênito. Mas, ao receber Jesus, ao receber a salvação, a regeneração traz esse aspecto de adoção. Então, somos adotados por meio da salvação a nos tornarmos filhos de Deus por uma geração do Espírito Santo, que a palavra produziu dentro de nós o arrependimento. Ao ouvir a palavra, né, lá em Romanos diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouviu a palavra de Deus e pela fé acreditou que aquilo que está dizendo ali é verdade e tomou posse. Ele fez o que Abraão e os antepassados fizeram, com a diferença de que eles fizeram por antecipação, enquanto você fez com o conhecimento de que há 2000 anos atrás alguém pagou pelo seu pecado, alguém morreu no seu lugar. Vamos ver. Então,
a pessoa torna-se herdeira de Deus e membro de sua família espiritual. Não é mais uma criatura, agora é um filho. Veja, e um filho adotado na terra, no nosso plano espiritual, é uma pessoa que nasceu de outra família, mas a partir da adoção, as leis vão dizer ele tem direito da herança. Você é um filho adotado de Deus, aceitou Jesus, você tem o direito ao mesmo reino celestial que Jesus tem. E lá estaremos com ele, glória a Deus. Vamos para o terceiro aspecto. A palavra santificação, que é o terceiro aspecto, santificação, sugere uma cena do templo, pois esta palavra relaciona-se com o culto a Deus. Você se lembra que os sacerdotes tinham que tomar banho, tinham que purificar-se antes de realizar qualquer ato, e as pessoas que cometiam pecado tinham que levar seu carneiro para fazer expiação, eles separavam. Santificado, santo significa separado, consagrado, dedicado só para aquilo. Na palavra no latim, sacerdos, santificado, separado. Então, um sacerdote, sacerdos, separado, ótimo, ministrante. O ministrante da separação, alguém que ministrava a separação do profano, o profano do sagrado. A pessoa era levada lá, ela estava profana, né? Aí levava o seu sacrifício, o sacerdote fazia a separação, a transferência de pecado para o bode e tal, de modo que o bode expiatório morria e a pessoa era substituída ali. A gente já viu isso no estudo anterior. Agora, a santificação no Novo Testamento também está figurando aqui. Ou seja, você uma vez salvo, tornou-se separado para Jesus, separado do mundo. Não pertence mais à ordem de Satanás. Não é mais escravo dele. Você agora é um redimido, um resgatado. É parecido com... Hoje não acontece mais isso. A gente compra o feijão já empacotadinho, já separado. Mas no meu tempo de infância, um pouco aqui, revelando um pouco a minha idade, né? E alguns irmãos que devem estar me escutando ali devem se lembrar disso. Quando se comprava feijão na feira, ou no mercado, no empório, inclusive lá você viu escrito assim, vendem-se secos e molhados. Os secos eram os grãos, os molhados era querosene, óleo, e tudo vendia a granel ou em sacos. Aí pegava-se, colocava no saco ali, pesava na balança e tal, não sei o que. Quando chegava em casa, a gente tinha que escolher o feijão, porque vinha misturado com pedra, vinha misturado com feijão furado e algumas impurezas. Aí acontecia uma separação do que é bom. Entre as coisas sujas que tem ali, vamos separar o que vai ser útil. A salvação é uma separação da pessoa que aceitou Jesus. Ele é um redimido, é um resgatado do meio onde o pecado campeava. No mundo, Jesus disse, o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vencerão também. Ou seja, a gente em Cristo se separa, é afastado. O Espírito Santo me santifica a cada dia. E você, ao aceitar Jesus, Ele mesmo vai purificando sua vida, vai fazendo você começar a deixar sentir nojo do pecado, de coisas e práticas ao longo de sua vida. Não é instantâneo também não. Então, havia também aquela situação de muitas vezes a pessoa exigir que um novo convertido tivesse transformação imediata. Não é assim. Jesus não fez isso. Levou 3 anos e ainda teve gente que permaneceu como traidor. E ainda teve gente que nem era convertido ao ponto de ele dizer, quando tu te converteres, vai a passeio com a vida. Quando você se converter de verdade, quando você parar de ser só um discípulo, mas lá no íntimo do coração houver uma metanoia, você vai pastorear o meu rebanho. Tá vendo? Então, mesmo assim, a santificação, a salvação, nosso período de santificação, é uma depuração que vai acontecendo até a pessoa chegar, pouco a pouco, se aproximar da medida padrão que chama-se Jesus Cristo. Nenhuma pessoa aqui na Terra deve ser seu padrão. Jesus Cristo deve ser o seu padrão. Pois qualquer pessoa, qualquer que seja o título ou posição que ele exerça, ainda é um humano, ainda é um ser e depende de Jesus, que também precisa de santificação. Então, nunca veja em qualquer pessoa que seja o padrão. Tudo bem, você pode ver o exemplo de vida que ele está fazendo. Olha,
irmão fulano de tal, mas eu tenho que ser honesto também, assim, então eu vou me esforçar para ser como ele é. Olha aí que testemunho, ele fala, ele ajuda o necessitado. Mas ele não é o teu padrão, não, o teu padrão ainda é Cristo. Porque ele pode também estar fazendo aquilo ali só por aparência. Ele também pode estar fazendo aquilo ali por uma obrigação. Aí você está fazendo pensando que ele está sendo... Não, Jesus não. Realmente ele era o padrão que estava fazendo na sinceridade, na realidade total e absoluta. Coisa que o ser humano precisa buscar nele. Vamos prosseguir. A regeneração, né? Agora, essa tríplice distinção regula a linguagem do Novo Testamento em seus mínimos detalhes. E nos termos. Letra A. Em relação à justificação, olha, veja, observe esses detalhes aqui. Em relação à justificação, que é o quê? Aquela linguagem forense. Letra A. Deus é juiz, Cristo é o advogado, o pecado é a transgressão da lei, a expiação é a satisfação dessa lei, o arrependimento é a convicção, a aceitação traz perdão ou remissão dos pecados. O Espírito Santo testifica do perdão. A vida cristã é a obediência e sua perfeição é o cumprimento da lei da justiça. Letra B. A salvação. Isso aqui foi a justificação. Veja, comparando espiritualmente com materialmente. Agora, letra B. A salvação é também uma nova vida em Cristo. Em relação a essa nova vida, Deus é o Pai, aquele que gera. Cristo é o irmão mais velho e a vida. O pecado é a obstinação, é a escolha da nossa própria vontade em lugar da vontade de Deus, que é o chefe da família. Expiação é a reconciliação. Aceitação é a adoção. Renovação de vida é regeneração. É ser nascido de novo. A vida cristã significa crucificação e mortificação da velha natureza, a qual se opõe ao aparecimento da nova criatura, da nova natureza. E a perfeição dessa nova vida é o reflexo perfeito da imagem de Cristo, o unigênito Filho de Deus. Está entendendo? Esses detalhes apresentados nessas três formas. Vamos ver a letra C, sobre a santificação. A vida cristã é a vida dedicada ao culto e ao serviço de Deus. Isto é, a vida santificada, quer dizer, separada, consagrada, dedicada, retirada, que antes tocava no pagode, agora vai tocar no coral. Está entendendo? Que antes era um boêmio fazendo poesias de amores perdidos, agora vai fazer literatura de salvação, de evangelização, de aconselhamento. E antes participava de peça teatral de cena, agora ele vai trabalhar fazendo a obra de Deus. Ele vai trabalhar num projeto de encenação para ganhar almas às pessoas viciadas em droga, nos projetos tipo Resgate e outros que tem aí. Então, essas três bênçãos da graça foram providas pela morte expiatória de Cristo, e as virtudes dessa morte são concedidas ao homem pelo Espírito Santo. Certo? Aí ele diz o seguinte, o Dr. Meir dá aqui. Notamos que essas três bênçãos fluem da nossa união com Cristo. O crente é um com Cristo em virtude de sua morte expiatória, em virtude do seu Espírito vivificante. Torna-se justiça de Deus nele, segundo Coríntios 5, 21. Por ele temos perdão dos pecados, Efésios 1, 7. Nele somos novas criaturas, nascidos de novo com nova vida, segundo Coríntios 5, 17. Nele, que é Jesus, somos santificados, 1 Coríntios 1, 2. E ele é feito para nós santificação, 1 Coríntios 1, 30. Ele é o autor da salvação eterna. Então, esses três aspectos da salvação foi aqui abrangido. Vamos agora ver, número 2, a salvação externa e interna. Como assim? A salvação é tanto objetiva, que é externa, como também subjetiva, que é interna. Letra A. Vamos ver isso. Letra A. A justiça, em primeiro lugar, é mudança de posição, mas é acompanhada por mudança de condições. A justiça tanto é imputada, como também é conferida. Imputada, ela é colocada, ela é imposta. Como também é conferida, ela é dada. Tanto a justiça
Você já viu, você vê os códigos de lei. A justiça manda que você tem que votar. Mas a justiça lhe dá o direito de votar. Você presta atenção que a justiça da terra, ela é imputada e é também conferida. Imputar, determinar, conferida. Ela dá direito, mas também dá dever, dá obrigação. Letra B. A adoção refere-se a conferir o privilégio da divina filiação. A regeneração trata da vida interna e corresponde à nossa chamada e que nos faz participar da natureza divina. Foi adotado, então agora tem direito ao que o filho original tinha. Está vendo a comparação aqui? Agora, letra C. A santificação, que é a terceira forma, o terceiro aspecto aqui, ainda mostrando a salvação na sua forma externa e interna, é tanto externa como interna também. Vamos ver. De um modo externo, ela é a separação do pecado e dedicação a Deus. E de modo interno, é purificação do pecado. Ou seja, o que é a santificação? É como eu falei agora. Eu pegava meu bandolim para tocar pagode. Agora eu vou tocar ele, vou pegar ele para tocar um coral, durante um culto. Essa é a santificação externa. Agora, santificação interna. Aqui dentro do meu coração, o meu desejo é sair agora para me encontrar com fulano para fazer isso, eu para ir fumar, para ir brincar. Mas agora eu me separei, não sou uma pessoa de Deus, eu não quero mais fazer isso. Então é a minha vida pessoal, é interna, é na mente. Eu vou separar a minha vida para Jesus. Eu decido fazer isso. Entende? E vamos para o número 3, que é as condições da salvação. Quais são as condições para que alguém seja salvo? Vamos lá. O que significa a expressão condição da salvação? Significa o que Deus exige do homem a quem ele aceita por causa de Cristo e a quem dispensa as bênçãos do Evangelho da Graça. Jesus fez o que precisava ser feito para se obter a salvação. Agora é parte do homem realizar algumas coisas para que a salvação realmente alcance a ele. Eu dou esse presente a você. Se você não pegar ele, vai continuar na minha mão. Eu já dei. É seu. Posso até colocar o nome. João, esse presente pertence a João. Mas se João não se apropriar dele, se João não acreditar, não pegar, nunca terá em suas mãos, embora já foi entregue, já foi dado. A salvação foi feita, está sendo oferecida, tem que ser anunciada por nós, os evangélicos, os cristãos, os evangelistas. É nosso dever. Agora, precisa que a pessoa, eu quero. O que eu preciso fazer para receber? Vamos ver as condições. Olha, abandonar o pecado e buscar a Deus são as condições, os preparativos para a salvação. Abandonar o pecado e buscar a Deus. Estritamente falando, não há mérito nem no arrependimento, nem na fé. Ah, você não é isso. Mas ele se arrependeu. Não. Graças a Deus que ele permitiu que você chegasse a ter o arrependimento e também ter fé para isso. Quer dizer, até mesmo as condições para alcançar a salvação, aquele cujo coração é desejoso de mudança, Deus faz, Deus permite que ele sinta a fé. Vamos ver. Vamos ver essas coisas, né? Letra A. Arrependimento. Alguém definiu o arrependimento das seguintes maneiras. A verdadeira tristeza sobre o pecado inclui um esforço sincero para abandoná-lo. Outra definição é a tristeza piedosa pelo pecado. Há 3 elementos que constituem o arrependimento segundo as Escrituras: o intelectual, o emocional e o prático. O arrependimento. O simples remorso porque fez uma coisa, não. O arrependimento de verdade. Aquele arrependimento de quem realmente quer mudança de vida. De quem entendeu que precisa de Deus. 3 elementos, né? O intelectual, o emocional e o prático. Aí vem a seguinte ilustração. Veja só. O Dr. Miopromo nos traz uma ilustração aqui. Ó. O viajante descobre que está viajando em um trem errado. Certo? Então, eu estou viajando no trem errado. Eu peguei o trem São Paulo-Jundiaí. Eu pensei que eu ia passagem de São Paulo para Jundiaí. Mas agora eu estou vendo que ele está indo para Bauru. Eita, está errado. O que eu faço agora?
Veja, ele entendeu, descobriu, verificou que está errado. Esse conhecimento corresponde ao elemento intelectual pelo qual a pessoa compreende mediante a pregação da palavra e não está em harmonia com Deus. Está entendendo o passo a passo? Número 2. O viajante fica perturbado com a descoberta, talvez alimente certos receios. Isto ilustra o lado emocional do arrependimento, que é uma autoacusação e tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Puxa, eu errei, eu devia ter visto isso, tá vendo? Eu fui da conversa, eu só peguei o bilhete e botei dentro do bolso, eu não olhei o destino. É a situação do homem. Que coisa. Bem que minha mãe bem que falava a palavra de Deus. Eu ouvia o evangelho, mas eu não queria saber. Agora está caindo em mim, agora eu estou entendendo na ficha, é verdade, agora é que eu sei. Então, o trem estava errado. Houve um choque. Não era esse que eu devia pegar. 3. Na primeira oportunidade, o viajante deixa esse trem e embarca no trem certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, que significa uma meia volta volver. Você sabe o que é isso, meia volta volver? Quem é militar ou já foi sabe. Você está marchando. Marcha, soldado, nós somos, está marchando. Aí o sargento grita, meia volta, volver. Você dá um passo com o pé direito, levanta o calcanhar esquerdo e dá um giro sobre o calcanhar. Vira para o lado contrário e continua andando, voltando. Ou seja, eu me arrependi, eu vou voltar, eu vou parar da trajetória que eu estava indo de mal, de pecado, e tenho que voltar para pegar as coisas, a trilha, o atalho correto, voltar para o caminho do certo. No caso da marcha, é voltar pelo mesmo caminho. É uma ilustração somente. Então, e marchar em direção a Deus, né? Significa meia volta, volver e marchar em direção a Deus. Há uma palavra grega traduzida arrependimento que significa literalmente mudar de ideia ou de propósito. A palavra grega é metanoia, é grego. Mudar de ideia ou de propósito. Eu não vou mais fazer isso. Eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Eu descobri até agora, eu estava nesse barato, eu estava nessa droga. Para mim eu era o máximo, mas não dá. Eu vou mudar de vida. Eu estava roubando, estava dando certo, mas não estava certo. Estava dando certo, mas eu cheguei à conclusão que vai ter uma hora que eu vou ser apanhado. É melhor eu ser certo. Isso é uma metanoia, tá? Aqui dentro da cabeça. Eu estou arrependido, não quero mais fazer isso. Eu vou mudar. Zaqueu disse, eu não quero mais continuar sendo esse arrecadador de imposto que o governo pede para cobrar 10%, eu aproveito e tiro 40%. Não. Eu vou começar, e eu vou dar prova de que eu mudei, que a minha mente, que o meu arrependimento é sincero. Veja que Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que ele tirou. E Jesus olhou e disse, entrou salvação aqui. Entrou, aqui aconteceu arrependimento. Vamos prosseguir. O arrependimento honra a lei com uma fé, honra o evangelho. Certo? Agora, a letra B, fé. A gente viu aqui, a primeira condição foi o arrependimento, a segunda condição é fé. Fé no sentido bíblico significa crer e confiar. Mas veja bem, todo mundo tem fé em alguma coisa. Você já viu a famosa, vou fazer uma fezinha na loteria, tá acumulada a Mega Sena. As pessoas têm alguma fé de que poderá ganhar. Aí chega no fim da semana, perdeu. Não, mas no da semana que vem eu vou de novo. Isso aí é uma fé natural. Não é a fé em Deus, mas é fé. É uma forma de fé. Dentro do ser humano existe acreditar no invisível. Fé em objetos errados, mas é uma forma de fé. Agora, a fé no sentido bíblico é significa crer e confiar. Né? É o assentimento do intelecto com o consentimento da vontade. Quanto ao intelecto, consiste na crença de certas verdades reveladas e concedidas a Deus e a Cristo. E quanto à vontade, consiste na aceitação dessas verdades como princípios diretrizes da vida. Né? Aí a gente vai ver aqui umas coisas. Seguindo certas proposições gregas, a palavra crer exprime a ideia de repousar e apoiar-se sobre um firme fundamento. É o sentido da palavra crer que se lê no Evangelho de João 3,16. Né? Quem nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é quem diz assim, não, eu creio que Jesus é Deus. Não, eu creio no Jesus que eu não vi, viveu 2000 anos, mas eu acredito pela fé, ele é verdade. Eu creio, eu tomo posse, eu torno isso uma realidade, eu torno ela concreta dentro da minha convicção. Aí é crer. Crer bíblico é isso. Eu creio em Deus. Não, não é. Não é isso, eu creio no Deus. Ele está tão vivo dentro de mim que eu creio. Eu praticamente posso tocá-lo. É uma crença assim, bem pessoal, bem profunda. Então, o que é então a fé que salva? Eis as definições. Olha, fé em Cristo é graça salvadora pela qual o recebemos e nele confiamos inteiramente para receber a salvação, conforme nos é oferecido no Evangelho. Jesus disse assim: quem crê em mim tem vida eterna. Creia, creia, creia incondicionalmente. As pessoas creem incondicionalmente que pode ser que vá ganhar na Mega Sena e até gosta muito do dinheiro, mas fica com receio de crer incondicionalmente em Cristo. Por quê? Porque a crença deles ainda é uma crença humana, mas graças a Deus que os corações que se buscam a conhecer a verdade, Deus concede-lhes poder, recebe, é conferido e é concedido a fé para crer no invisível, para crer na palavra de Deus, para dentro do seu coração acreditar. Porque Jesus perguntou assim: vocês acham que eu sou o quê? Oh, Senhor, tem alguns aí achando que o Senhor é Jeremias que ressuscitou. Tem gente dizendo que você é João Batista que voltou. E alguns estão dizendo que é um profeta que se levantou. Certo, mas eu estou tudo bem, isso é o que estão dizendo. Agora, você, discípulo, você, Pedro, você, Tiago, João, vocês aqui. Você é crente, você, irmão, que está escutando esse estudo aqui agora. Quem você acha que eu sou? Então Pedro respondeu o quê? Eu sou Cristo, o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus, mandando a terra aquele que a profecia já dizia, as profecias falavam. Eu acredito, isso aí é crer no íntimo, uma confissão do coração. E o Jesus, que é onisciente do presente, como a gente viu no estudo anterior, poderia ter contestado se Pedro tivesse uma superficialidade de fé, poderia dizer, não, não fale palavras da boca para fora. Não, ele disse, feliz é você, Senhor, porque quem revelou isso lá no fundo do seu coração foi Deus. Não foi você, não é ideia da sua cabeça. Então, graças a Deus, se você, aí você está aprendendo aqui nesse estudo, sentiu essa crença, essa fé interior, verdadeira em Deus. Não é simplesmente eu creio em Jesus, não. Eu creio em Cristo, em Jesus. Eu acredito que o que Cristo fez na cruz não foi um martírio, foi dar sua vida por mim. É de grande valor que ele fez. E eu quero tomar posse nesses benefícios. Certo? Então, essas são as duas condições da salvação. Então, a natureza da salvação tem três aspectos, que é justificação, regeneração e santificação. Número 2, é uma salvação tanto externa como interna. Número 3, a gente viu as condições, que é, primeiro, ter um arrependimento de verdade. E segundo, fé naquilo que o arrependimento mostrou e que a pessoa crê. Agora vamos para a quarta, que é a conversão. Vamos lá. Conversão, segundo a definição mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Fulano se converteu ao Evangelho. As pessoas até dizem assim, se converteu à fé cristã. Eu vi numa revista, no site, uma coisa, artistas que se converteram à fé cristã. Aí quando você vai ler, a gente é cristão, renascido de Deus, quando você vai ler o que aconteceu, está dizendo que ele passou por uma crise, aconteceu uma coisa com ele, não sei o quê. Aí ele decidiu entrar para uma igreja. Sabe que ele se converteu? Conversão é algo mais profundo. Abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Naamã disse, profeta, eu agora vou ser, o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Eu vou voltar para minha terra e lá eu vou ser obrigado, eu trabalho lado a lado com o rei. O rei vai continuar adorando a divindade dele, mas eu vou seguir o Deus dos israelitas.
Ele confessou, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero mudança. Então ele se converteu. Você nunca parou para examinar isso? Nabucodonosor se converteu. Naamã se converteu. Judas não se converteu. Pedro se converteu. Depois de 3 anos de religioso, agora, depois que Jesus tinha falado com ele, ele se converteu. E nas suas epístolas vai dar prova disso. Vamos prosseguir. A conversão está muito relacionada com o arrependimento e a fé. E ocasionalmente representa tanto um como o outro, ou ambos, no sentido de englobar todas as atividades pelas quais o homem abandona o pecado e se aproxima de Deus. Vamos ver, número 2, a justificação. Agora a gente vai ver separadamente cada uma das 3 formas. A gente tinha visto aqui num resumo geral, lá no início, nas 3 aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Vamos agora fazer um estudo aprofundado somente na parte da justificação. Tornar justo, absolver da acusação. A palavra justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Isso aqui na parte anterior eu já disse, então não precisa a gente voltar a falar sobre isso. Necessidade da justificação. Primeiro, porque há uma condenação pesando sobre o ser humano. O ser humano, ele é afastado de Deus. Em Romanos diz, todos estão destituídos da glória de Deus. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, a natureza da maldição do pecado, a natureza de ter trazido conosco o pecado. Ou seja, como Davi disse, em pecado gerou minha mãe. Ou seja, a criança não praticou o pecado, mas já nasceu em pecado. Precisa de salvação. Um detalhe interessante, ainda para a gente considerar aqui também. Muito embora um recém-nascido não praticou o pecado, mas ele nasceu sob o pecado, sob a maldição da lei. E se uma criança morrer sem aceitar Jesus, vai para o inferno? Deus vai mandar ela para o inferno então? Não. Deus também tem os excludentes criminais dele. Aqui na Terra não tem os excludentes criminais, né? Estrito cumprimento do dever, legítima defesa, exercício legal do direito e estado de necessidade. Essas 4 coisas fazem com que um crime deixe de ser um crime, porque uma legítima defesa, o cara matou para sobreviver diante de uma força maior do que a dele. Estrito cumprimento do dever, ele cumpriu o seu trabalho, a sua missão, o seu dever de soldado. Ele estava matando o soldado do país inimigo porque ele estava cumprindo o dever de defender a sua pátria. Ele não é um assassino, diferente de um assassino. Exercício legal de direito. No exercício da função de médico, ele vai precisar fazer uma cirurgia, mas aí o paciente morreu. E ele não matou o paciente. Durante o paciente veio a falecer, ele não tem que ficar pelo. Eu batei. A gente vê isso em algumas séries, né? Teve uma série recente que deixou até uma gente um pouco chocada. Um médico que ia abandonar tudo porque o paciente morreu, aí o outro veio e disse: calma, não é sua culpa. Você lutou para fazer o máximo por ele, não é sua culpa. E o último é o estado de necessidade. Então, Deus também faz a mesma coisa. Veja que coisa importante. Aí uma criança, o que acontece? E por que uma criança iria para o inferno, já que ele nasce no mundo gerado sobre o pecado, a punição do pecado é de gerado no mundo que já não é maligno, embora ele não praticou. Primeiro, a criança não tem condição de arrependimento e nem praticou nada para se arrepender. Lembra que João Batista disse: arrependam-se e pratiquem frutos de justiça. Eu vou batizar aqui simbolizando o arrependimento de vocês, mas Deus quer que você se arrependa de suas práticas. Uma criança não entende que se arrepender, nem sabe que nasceu sobre o mundo do pecado. Então, Jesus afirma quando trouxeram crianças para ele: não, não as impeçais de vir até mim, porque o reino dos céus são delas. Que coisa interessante, enquanto você entra no reino dos céus para se tornar um filho de Deus através de receber Jesus como Salvador, uma criancinha já está no reino dos céus.
Deus já deu um excludente contra o pecado para ela. Ela já tem esse direito. A partir de quando ela começa a ter entendimento e razão para escolher o bem e o mal, ela vai precisar passar pelo processo do arrependimento da fé e aceitar Jesus. Devemos pregar o evangelho para as crianças. É necessário existir departamento infantil na igreja. É necessário haver ensino escola dominical para a criança. Porque a Código, o Estatuto da Criança do Brasil estabelece a criança, eu acho que até 11 anos e meio, 11 anos e alguns meses, não sei. Mas Deus tem um código muito superior e espiritual, no qual Ele conhece o nível mental de cada um, o nível de idade de cada um. Não porque um artigo, uma linha vinha dizendo, mas Deus sabe. E é possível até, em alguns casos, que alguns adultos estejam com uma mentalidade de criança. Tanto que aparece lá em Isaías dizendo, nem os loucos errarão o caminho. Tá vendo? Como Deus tem seus excludentes quanto à salvação. Então, a absolvição, a justificação, ela tem uma abrangência. Justificação inclui mais do que perdão dos pecados e remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República pode perdoar o criminoso, mas não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Mas Deus é possível, mas a Deus é possível efetuar ambas as coisas. Ele apaga o pecado, apaga o passado, os pecados e ofensas, e em seguida trata o ofensor como se nunca tivesse cometido um pecado sequer. Você sabe por quê? Jesus tomou sobre si a condição de amaldiçoado, de pecador amaldiçoado da descendência de Adão, e ele colocou em cima de si, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, salvos, regenerados, restabelecidos. O criminoso perdoado não é considerado ou descrito como bom ou justo, mas Deus, ao perdoar o pecador, o declara justificado. O justo é Jesus. O redimido por Cristo é um justificado. Veja bem, você não se torna outro Jesus. Você já pensou? Não é que você, ao aceitar Cristo, você se torna um justo. A Bíblia vai usar em vários lugares o justo viverá pela fé, seja justo. Mas na verdade ele está querendo dizer ali é justificado. Porque justo de verdade só Jesus. Então a salvação não torna a gente um segundo Jesus. Assim também como não existe perfeito. A Bíblia diz assim, seja perfeito porque eu sou perfeito. O que é isso? Seja um justificado, seja o mais perfeito que puder. Busque mudança. Deus vai levar em conta o seu desejo de arrependimento, de fé, de acreditar, mesmo que você lutando não consiga. Jesus é um alvo, é um padrão, é um modelo. Aí você vai buscar o máximo o modelo de Cristo. Você nunca vai ser igual. Você não vai ser igual, você não vai conseguir ser outro Jesus. Nem é essa a missão de Deus, tornar cada um de nós um segundo Jesus, mas tornar todos nós uma imagem do segundo Adão, que é Jesus, uma imagem de Deus em Cristo. Cristo é a imagem, é o padrão de Deus que ele trouxe para nós e disse assim, é assim que vocês têm que ser. Esse aqui é o padrão dele. Vocês têm que, da forma como Jesus viveu aqui na terra, é assim que devemos ser também. E assim nós seremos o quê? Irmão, como diz no início do estudo que a gente viu aqui, os irmãos de Jesus, sendo ele nosso irmão mais velho, né? Primogênito da ressurreição. Necessidade da justificação é a condenação do homem. O homem está condenado e precisa ser justificado. Mas como se justificará o homem para com Deus? Pergunta Jó 9, versículo 1. E é necessário que eu faça para me salvar? Interrogou o carcereiro de Filipos. A gente já viu isso na introdução aqui. Agora, aí a gente vai ver que o que precisa é o arrependimento e a fé, o reconhecimento do pecado e acreditar que Jesus providenciou, que você está sendo perdoado. Não é que poderá ser. Há algum tempo atrás eu já me deparei com situação, até minha mãe mesmo passou por isso. Meu filho, mas como é que você sabe se já está salvo? Não, a gente vai ser salvo, né? Eu disse, não, a gente tem que acreditar que já está, porque Jesus disse assim, quem crê em mim está. Quem não crê já está condenado. Ainda estamos andando na terra. Ainda estamos nesse corpo físico. Ainda as nossas emoções estão sujeitas a avalanches diversas.
Mas ele disse: acredite que eu já fiz a obra, você já entrou para a condição de redimido, mas vai ter que cumprir sua existência terrestre aqui, está sujeito às leis naturais, vai sofrer ainda sua existência física e todos os males que ela tem. Você já não está no paraíso ainda. Então, é um redimido pela fé, por acreditar que está redimido. Agora, a redenção real, verdadeira e prática, ela acontecerá no arrebatamento. Então, por antecipação, nós já somos salvos, já estamos redimidos. Podemos proclamar em alto bom som, podemos gritar isso para Satanás: Satanás, eu sou um redimido, você não tem poder mais sobre mim, o pecado não me aprisiona mais. Eu posso vir a pecar, mas eu devo me confessar, meu Senhor, me perdoe. Eu cometi uma prática de pecado, não sou mais escravo dele, mas ainda me deixei levar, minhas emoções me levaram a me irar. E eu busco no Senhor uma reconciliação. Paulo declarou que pelas obras da lei ninguém será justificado. Essa declaração não é uma crítica contra a lei, a qual é santa e perfeita. Significa simplesmente que a lei não foi dada com esse propósito de fazer justo o povo, e sim de suprir a necessidade de uma norma de justiça. Certo? A lei veio suprir a necessidade de uma norma de justiça, mas o sangue de Cristo veio purificar. É diferente, a lei não faz isso. A lei pune, depois você volta a falar também mesmo eu. Veja bem, o criminoso vai para uma prisão, aí depois tem aquele negócio de ressocialização. Tem funcionado? Quantos realmente voltam a ser um cidadão? E tendo voltado a ser um cidadão, ele agora se tornou um modificado, um transformado de verdade. Eu acho que você tem visto nos jornais aí o que acontece quando uma pessoa sai da prisão. Veja o que acontece quando uma pessoa tem um encontro com Deus. Ele, de verdade, eu não estou falando aquela pessoa que entrou para uma igreja. Fulano entrou para a fé cristã. Não, eu estou falando aquele que teve um encontro real com Jesus. Aí você escuta o testemunho dele aí. Eu estou, pelo que eu estou entendendo aqui, ele é outra pessoa. Eu estou vendo que é o mesmo cabelo, eu estou vendo que é a mesma altura, é o mesmo rosto, mas é outra pessoa. Era violento e agora é manso. Era ignorante, agora é amável. Era uma pessoa não grata. Era alguém não desejável, mas agora ele mudou totalmente. A gente viu isso nas histórias, a gente vê isso na viúva, a mulher do poço de Jacó, a gente vê isso em Zaqueu e outros nomes. Número 3. A fonte da justificação. Né? Há uma necessidade de justificação que é devido à condenação do homem, mas agora, e a fonte? Qual é a fonte? De onde é que vem a justificação? A graça, o favor merecido. Graça significa literalmente favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Deus decidiu assim: eu vou dar uma segunda chance ao ser humano. Satanás e seus anjos não tiveram essa chance, mas nós tivemos, graças a Deus. Adão teve compaixão, Deus teve compaixão de Adão e Eva. E Deus disse: não, de novo não. Basta uma vez ter acontecido nos céus, aqueles rebeldes. Com esses aqui, eu vou providenciar um meio de resgate. A salvação é sempre apresentada como um dom, um presente, uma dádiva. Né? Um favor não merecido. Aí você vai ver em Romanos 6, 23. O serviço cristão, portanto, não é pagamento pela graça de Deus. O serviço cristão é um meio de que o crente aproveita para expressar sua devoção e amor a Deus. Você não vai orar, vai para a igreja, vai para a escola dominical para trocar: ó, Deus, eu estou fazendo isso já que o Senhor me salvou. Não. Você vai fazer isso em sinal de devoção, de amar a Ele. Deus, eu vou fazer isso porque o Senhor é meu Senhor, o Senhor me comprou para si. Eu quero de coração fazer para o Senhor. Você não vai fazer uma cena de Dia das Mães. Você passou o ano todinho prejudicando a sua mãe, e quando é Dia das Mães vai dar um presente para ela. Deus não está aqui trocando favores. Deus está fazendo de amor providenciar a salvação ao ser humano. Então, o ser humano, uma vez salvo, ele é eternamente grato a Deus, mas não vai fazer as coisas
apenas porque está grato, porque Deus fez. É que agora ele quer fazer. Eu desejo fazer. Você conhece aquela história de uma mãe que tinha uma filha, é uma historinha, e a filha, ela tinha as mãos defeituosas. Aí a filha dizia, olha, vai ter uma festa lá na escola de Dia das Mães, não sei o quê, mas eu não quero que a senhora vá não. Por que, meu filho? Porque eu não quero que vejam para sua irmã desse jeito. Vão dizer o quê? Sua mãe tem a mão aleijada, não sei o quê. Aí a mãe disse assim, senta aqui, meu filho, eu vou contar para você uma história. Você está vendo minha mão desse jeito? Quando você tinha um mês, dois de vida, estava brincando aqui e eu estava preparando doce de goiaba, eu acho. Eu não me lembro se a história dizia isso. Um tacho, uma panela quente, um tacho bem quente. Aí você veio correndo para me abraçar, tropeçou e caiu em direção da panela. Na hora, rápido, eu corri e segurei você. Consegui jogar você para fora. Mas ao me apoiar para não cair, acabei batendo com as duas mãos dentro do tacho. Estava muito quente. Foi uma queimadura de vários graus. Segundo grau, terceiro grau, não sei. E o resultado foi isso. Minhas mãos não estão assim porque eu quero, eu quero salvar a sua vida. Quando terminou a história, a filha disse, mãe, eu mudei de ideia. Eu quero, faço questão que a senhora vá para a escola, porque a senhora tem as mãos mais belas desse mundo. E se perguntarem por que eu vou dizer, vou contar essa história. Então, veja só, o cristão ele deve servir a Deus, ele deve dizer, Deus fez muito por mim, agora eu sou devoto dele, eu vou devocionar totalmente a minha vida. Não é uma troca. Eu não estou fazendo isso porque ele fez. Eu estou fazendo isso porque, como o Senhor que ele é e me salvou, ele merece mais do que o que eu estou fazendo. Ele é Senhor de todas as coisas. É digno. Devemos evitar certo mal entendido. Graça não significa que Deus é de coração tão magnânimo que abranda a penalidade ou desiste de um juízo justo. Sendo Deus o soberano e perfeito do universo, ele não pode tratar indulgentemente o assunto do pecado, pois isso depreciaria sua perfeita santidade e justiça. Então, pessoal, existe a justiça de Deus. Ele ofereceu o meio de salvação. Jesus pagou pelo preço dos nossos pecados. Não, mas venta do jeito, Jesus vai ser não me aceitar. Jesus vai querer que você se arrependa de verdade. Veja bem, fazer valer o que ele fez. Veja bem, irmão, respeitar, feito aquela menina que passou a olhar e disse, não foi brincadeira não, que minha mãe fez para salvar a minha vida. Enraizada no coração humano está a ideia de que o homem deve algo para tornar-se merecedor da salvação. Na igreja primitiva, certos instrutores judaico-cristãos insistiam em que os convertidos fossem salvos pela fé e a observância da lei de Moisés. Olha, você tem que ser um crente, mas tem que cumprir não sei o quê, mas vai ter que fazer certas observâncias. Mas você, como crente, não pode fazer isso. Ou seja, a sua salvação está condicionada não somente a aceitar Cristo, mas em ser obediente a outras coisas atreladas. Não. A salvação mesmo não tem nada a ver com isso. Pode ser que tenha a ver com a sua obediência para que mantenha a harmonia do grupo ao qual está inserido. E também a harmonização com outras verdades bíblicas. Mas quanto à salvação, não. A salvação, veja que a salvação não depende de nenhuma outra coisa que não seja arrependimento e crime. O ladrão na cruz não teve tempo de frequentar um ambiente, de ser evangelizado, de ser doutrinado, aprender o que é certo e é errado. Não, ele só teve uma coisa no seu coração. Senhor, chama Jesus de Senhor. Ou seja, eu sou servo e você agora é Senhor. Você não é uma pessoa qualquer. É o Senhor, é Deus. Senhor, lembra-te de mim. Eu sou bandido, eu sou ladrão, eu crucificado aqui por causa que eu errei. Então, arrependimento, eu não queria mais isso, mas agora eu estou aqui, eu sou obrigado a pagar. Arrependimento. Quando entras do teu reino, eu tenho fé, eu creio. Olha aí, creio. Se arrependeu, confessou que Jesus é Senhor, se arrependeu e creu. Quando você entra no seu reino, lembra-te de mim. Em rápidas palavras, ele ali fez uma pública confissão de fé. Então, isso aí não dependeu de mais nada. A graça, a justificação é só pela graça.
Salvação é a justiça de Deus imputada ao pecador. Não é a justiça imperfeita do homem. Salvação é divina, reconciliação. Não é regulamento humano. Salvação é o cancelamento de todos os pecados. Não é eliminar alguns pecados. Salvação é ser libertado da lei e estar morto para a lei. Não é ter prazer na lei ou obedecer lei. Salvação é regeneração divina, não é reforma humana. Salvação é ser aceitável a Deus, não é tornar-se excepcionalmente bom. Salvação é perfeição em Cristo, não é competência de caráter. Salvação sempre e somente procede de Deus, nunca procede do homem. Então a fonte da salvação foi a graça de Jesus em amor por nós. Tem que ser eternamente grato a Deus. Vamos para o quarto tópico. Fundamento da justificação, a justiça de Cristo. O fundamento, a base, a firmeza é que Cristo, que foi justo, tomou, olha, foi a minha justiça que consolidou a garantia de que se vocês derem esse passo, estarão seguros. Se lembra quando ele disse assim, quem ouve as minhas palavras é como um que construiu a casa. Quem ouve as minhas palavras e obedece, é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras e não atende, é a mesma coisa do cara que construiu sua casa na areia. Vamos ver, a fundamentação, a base firme da justificação é a justiça de Cristo. Como pode Deus tratar o pecador como pessoa justa? Como é que Deus vai tratar aquele camarada que matou, roubou? A pergunta clássica que eu escuto desde sempre. Não entendo esse negócio. Como é que Deus vai considerar que é um santo, um redimido? Se fulano fez isso e aquilo? Resposta. Deus lhe provê a justiça. Mas será que isso é apenas conceder o título de bom ou justo a quem não merece? Resposta. O Senhor Jesus Cristo ganhou o título a favor do pecador, o qual é declarado justo mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação por preço pago. Eu sou um pecador, eu não mereço, eu sou um miserável pecador, disse o apóstolo Paulo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que me resgatou, que pagou o preço disso, venha ser meu. Você vai ser um justificado. A justificação que você não merece, eu te dou. Eu comprei, eu estou pagando para você usufruir. Honre. Eu só quero que você honre meu nome. Fale de Cristo, fale do meu nome para as pessoas. É só isso que o preço que você tem que pagar, sabe qual é? É obedecer Jesus. Você não tem que morrer numa cruz. Ele já fez isso no seu lugar. Agora você tem que dizer assim, eu vou valorizar o que o Senhor fez. Senhor Jesus, o Senhor é o controlador do meu coração, da minha vida, do meu ser. E eu quero me submeter à sua obediência integralmente. Então, eu vou gastar o meu eu falando para outros, abençoando outros, libertando outros, expulsando o demônio de outros, curando e abençoando, fazendo o que o Senhor mandou que eu fizesse. Então, vamos lá. Como o corpo necessita da roupa, assim a alma necessita de caráter. Assim como é necessário apresentar-se em tudo decentemente vestido, assim é necessário que o homem se vista da roupa de um caráter perfeitamente justo para representar-se diante de Deus. Mas o homem não tinha. Jesus providenciou. As vestes do pecado são sujas e rasgadas, estão sujas e rasgadas. Zacarias 3, de 1 a 4. Se o pecador se vestisse de sua própria bondade, de seus próprios méritos, alegando serem boas as suas obras, elas seriam consideradas como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Você sabia que a Bíblia fala sobre imundícia que é, né? Veja lá em Levítico. A mulher no tempo da sua imundícia, trapo de imundícia, você sabe o que é? Quando se usava o trapo para limpar a imundícia. Não precisa entrar em muito detalhe, você vai entender a comparação que Isaías fez aqui, o que era. Pesquise mais no dicionário e você vai chegar à mesma conclusão que eu estou falando. A única esperança do homem é adquirir a justiça que Deus aceita, a justiça de Deus. A justiça que não é comprada porque o advogado argumenta tão bom que o criminoso vai ser libertado porque ele teve um argumento bom. Não, é a justiça que vai lá e diz assim, pagou pelo pecado. O criminoso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser preso no lugar dele.
Jesus fez isso. Eu sou advogado, eu vou defender a causa dele. Mas sabe por quê? Porque eu fui lá e paguei a pena que o meu cliente tinha. Jesus foi o advogado que foi para a prisão pagar com a sua vida pelo pecado que o pecador cometeu. E disse: agora vocês têm a obrigação, vocês vão ver, esse tribunal aqui deve libertá-lo, visto que o pecado, que a penalidade dele foi paga por mim. Eu paguei a fiança espiritual. Jesus pagou a fiança espiritual, agora ele pode ser solto. Os meios da justificação, na verdade é um meio só há um meio, que é a fé. A maneira, como fazer isso? Visto que a lei não pode justificá-lo, a única esperança do homem é receber justiça sem lei, isto é, entretanto, não significa injustiça ilegal, nem tampouco religião que permita o pecado. Significa sim uma mudança de posição e condição. Mas o dom tem que ser aceito. Como então será aceito o dom da justiça? Ou usando a linguagem teológica, qual é o instrumento que se apropria da justiça de Cristo? A resposta é pela fé em Jesus Cristo. A fé é a mão, por assim dizer, que recebe o que Deus oferece. E essa fé é a causa instrumental da justificação, prova-se pelas seguintes referências: Romanos 3, 22, e também 4, versículo 11, e também 9, versículo 30. E Hebreus 11, 7 e Filipenses 3, 9. Você acredita, toma posse, é verdade. Ele disse: eu não vou duvidar, eu acredito, eu tenho fé. Então, essa fé é o meio, é o que fez a sua mão, se você se estendeu. Uma vez aqui, tivemos um evento de aniversário, eu acho. Eu peguei umas moedinhas de chocolate, dessas que vendem no comércio. Aí tinha algumas crianças aqui, eu falando aqui sobre o versículo de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 12, que diz assim: e ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o seu filho no seu nome. Aí ele disse assim: vocês querem ver como é que é, o que é que esse versículo está dizendo? Ele veio para os seus, mas aqueles que o receberam, tiveram fé, acreditaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos de Deus. Eu vou fazer uma ilustração aqui agora. Eu peguei alguns chocolates, ainda tenho guardado alguns, em forma de moeda, uns que vêm. Tem umas crianças assim também, eu disse: olha, vem cá, você está vendo isso aqui? Você quer chocolate em forma de moeda? É, eu quero. Então é o seguinte, veja só, presta atenção. Você acredita que eu vou dar isso para você? Sim! Então tome, é seu. Ficaram assim olhando. Vamos, venha pegar. Aí se encorajou, foi lá e pegou. Daqui a pouco os outros também vieram e pegaram. O que aconteceu ali? Uma ilustração da fé, para se apropriar da graça. Eu estava oferecendo, estava dando, na realidade, aqui está. Eu estou dando. É de quem quiser. Mas aí os que creram inicialmente ficaram hesitantes. Será que é mesmo? Qual foi a mão que eles utilizaram? O que foi que aconteceu para eles chegarem lá? Para que a mão física fosse pegasse. A mão da fé é verdade. Eu acredito que ele não está brincando comigo. Poderia tentar chegar, pegar. Não, vou dar não. Eu estava fazendo isso só brincando com você. Não, disse, não, estou falando sério. Tome, quem vier pegar aqui, você vai ser seu. E eu dei. Aí disse, vocês viram isso? A criança, na sua inocência, não hesitou, atendeu prontamente, teve fé. É assim que o homem tem que fazer para com Deus, diante da justificação que ele apresenta para nós. Se aproprie pela fé e você será um redimido. E vamos ver a terceira forma apresentada da salvação, que é a regeneração. Né? A gente viu que a primeira foi a justificação, a segunda foi. Não, a primeira foi a justificação, sim, exato. A segunda vai ser a regeneração. A salvação apresentada como regeneração. Ela como justificação foi aqui explicada. Agora, como uma regeneração, né? Como acontece com a caldinha do bichinho que depois ela cresceu no seu lugar. Vamos ver como é que foi isso espiritualmente. Primeiro acontece o nascimento. Letra A, nascimento. Deus é o Pai
Deus, o Pai, é quem gerou. O crente é nascido de Deus, nascido do Espírito. Aí 1 João 5, versículo 1. Nascido do Espírito, João 3, 8. Nascido do alto, tradução literal de João 3, versículo 3 e 7. Nesses termos, refere-se ao ato da graça criadora que faz do crente um filho de Deus. Certo? O novo nascimento, em verdade eu vos digo, que se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. Letra B. Purificação. Deus nos salvou pela lavagem, literalmente lavatório ou banho, da regeneração. Tito 2, Tito capítulo 3, versículo 5. A alma foi lavada completamente das imundícies da vida de outrora, recebendo a novidade de vida. Na figura de baixo. Letra C. Vivificação. Olha, fomos salvos não somente pela lavagem da regeneração, mas também pela renovação do Espírito Santo. Ou seja, revivificado. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus, o Pai, mediante Cristo e pela operação do Espírito Santo. Fulano agora é uma nova pessoa. Mudou bastante. Foi revivificado. Vivia cativo. Mas olha como Deus modificou ele. Ele agora tem um novo padrão, uma nova vida. Ele ficou mais. Deus regenerou inteiramente. Letra E, ressurreição. Romanos 6, versículos 4 e 5, Colossenses 2, versículo 3, e também capítulo 3, versículo 1, e Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Como Deus vivificou o barro inanimado e o fez vivo para com o mundo físico, assim também ele vivifica a alma de seus pecados e a faz viva para as realidades do mundo espiritual. Regeneração é um aspecto singular na religião do Novo Testamento. Nas religiões pagãs, reconhece-se universalmente a permanência do caráter, embora essas religiões recomendem penitências e ritos pelos quais a pessoa espera expiar os seus pecados, não há promessa de vida e de graça para transformar a sua natureza. Já a religião, quer dizer, o religare, religião vem de religare, religação. A religião de Jesus Cristo é a única religião no mundo que declara tomar a natureza decaída do homem e regenerá-la, colocando-a em contato com a vida de Deus. Assim declara fazer, porque o fundador do cristianismo é pessoa viva e divina, que vive para salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Agora nós vamos ver número 2. Aqui foi a natureza da regeneração. A necessidade dessa regeneração. A gente já viu nos tópicos que dava a introdução. E é necessário regenerar. Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os homens, uma mudança radical e completa da natureza e do caráter do homem em sua totalidade. Fica bastante claro que por causa do pecado ele precisa mudar. Não adianta tentar reformar, ele tem que mudar de verdade. Transformar, isso que se diz assim, nascer de novo. O físico é o mesmo, mas o espírito passa por uma reformulação espiritual profunda. O caráter dele passa a receber uma semelhança com Cristo. Vamos ver. Jesus não tentou explicar o como do novo nascimento, mas explicou o porquê do assunto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando ele foi procurado por Nicodemos para perguntar, Senhor, como é que pode esse negócio nascer de novo? Não estou entendendo, como é que acontece isso? Ele disse, é nascido da carne é carne, é nascido do espírito é espírito. A natureza humana não pode elevar-se acima de si própria, escreveu Marcos Todds. Todas as criaturas possuem certa natureza segundo a sua espécie, determinada pela sua ascendência. Essa natureza que o animal recebe dos seus pais determina desde o princípio a sua capacidade e esfera desse animal. A topeira não pode subir aos ares como faz a águia, nem tampouco pode o filhote da águia cavar um buraco como faz a topeira. Nenhum treino jamais fará a tartaruga correr como o antílope, nem fará o antílope tão forte como o leão. Além da sua natureza, nenhum animal poderá agir.
o homem jamais evoluiria para a perfeição, para a salvação. Precisa de uma regeneração. Então, há uma necessidade. 3. Os meios para isso acontecer. Letra A, agência divina. Letra B, preparação humana. Veja, agência divina. O Espírito Santo é o agente especial na obra da regeneração. O Espírito Santo é você ter convicção de que precisa de Jesus. O Espírito Santo trabalha. Eu escuto a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no meu coração, a palavra que eu escutei, e eu sou levado a me arrepender, e eu acredito pela fé, e eu sou transformado. Então o Espírito Santo fez um trabalho maravilhoso para que eu receba Jesus como Salvador e passe pela regeneração. Agora, a preparação humana. Estritamente falando, o homem não pode cooperar no ato de regeneração, que é um ato soberano de Deus. Mas o homem pode tomar parte na preparação para o nascimento. E qual é essa preparação? Resposta: arrependimento e fé. Como a gente já viu aqui na introdução. Agora, os efeitos da regeneração quais são? Podemos agrupá-los sobre 3 tópicos: posicionais, que é a adoção; espirituais, que é a união com Deus; e práticos, que é a vida da justiça. Posicionais, letra A. Quando a pessoa passa pela transformação espiritual, conhecida como regeneração, torna-se filho de Deus e beneficiário de todos os privilégios dessa filiação. Você mudou da posição de mera criatura e agora é um filho de Deus. Você saiu da posição de submisso a Satanás e passou a ser de Deus. Posicional, a regeneração. A palavra adoção significa literalmente dar a posição de filhos e refere-se no uso comum ao homem que toma para seu lar crianças que não são as suas pelo nascimento. Então o homem não foi gerado em Deus, em Cristo. Ele foi gerado em pecado aqui no mundo, mas recebeu Jesus, ele foi adotado. O Espírito Santo gerou nele um novo espírito, produziu o efeito da palavra dentro do coração dele, e ele foi adotado na família de Deus. Então, nesse sentido, a regeneração ela é posicional. Agora, letra B, ela é espiritual. Devido à sua natureza, a regeneração envolve uma união espiritual com Deus e com Cristo mediante o Espírito Santo. E essa união espiritual envolve a habitação divina, né? Ele vem fazer habitação em nós, no nosso ser. Nós somos casa, templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, versículo 16 a 18, Gálatas 2, versículo 20, e também no capítulo 4, versículo 5 e 6, e em 1 João 3, versículo 24, e também no capítulo 4, versículo 13. Essa união resulta em um novo tipo de vida e de caráter, descrito de várias maneiras. Novidade de vida, Romanos 6, 4. Um novo coração, Ezequiel 36, 26. Um novo espírito, Ezequiel 11, 19. Um novo homem, Efésios 4, 24. Participantes da natureza divina, 2 Pedro 1, 4. Então ela tem efeito não só posicional, mas também espiritual. E por último, o efeito prático. A gente entra na quarta parte, que é a santificação. Vamos ver. O efeito prático da regeneração. A pessoa nascida de Deus demonstrará esse fato pelo ódio que tem ao pecado. 1 João 3, versículo 9, e também 5, capítulo 5, versículo 18. Por obras de justiça, 1 João 2, 9. Pelo amor fraternal, 1 João 4, 7. E pela vitória que alcança sobre o mundo, 1 João 5, versículo 4. Então, é isso aqui. Olha só. Os efeitos práticos envolvem essas transformações aqui. Agora vamos ver quarto tópico, a santificação. Esse terceiro tópico, né? Melhor dizendo, terceiro. O primeiro foi a salvação vista como justificação, depois a santificação, a salvação vista como regeneração, e agora a santificação vista do ponto de vista de santificação, né? Salvação. Primeiro, vamos ver ela como a natureza da santificação,
né, para concluir o nosso estudo sobre a salvação. Vamos ver como se dá a santificação, natureza da santificação. Primeiro, ela é uma separação. Santo é uma palavra Santo é uma palavra descrita na natureza divina. Seu significado primordial é separado. Então, santificação é tirado para Deus. É colocado aqui de lado, tirou o ruim e vamos separar o bom. O bom vai ser usado para uma certa finalidade. O correto, o limpo. Ou seja, você é retirado do mundo, do perverso, do mal, do pecador, do destruído, do condenado e é purificado, regenerado, santificado para Deus. Letra B, dedicação. Santificação inclui tanto a separação de como a dedicação a alguma coisa. Essa é a condição dos crentes ao serem separados do pecado e do mundo e feitos participantes da natureza divina e consagrados à comunhão e ao serviço de Deus por meio do mediador. Então ele não só é separação de onde estava, mas é também dedicação específica, exclusiva. Olha, eu separei isso aqui, eu separei esse frasco aqui, entre vários, e eu vou separar ele, eu vou dedicar ele, vai ser só para colocar perfume. Eu estou usando aqui um sentido para dizer que aqui aconteceu uma santificação. Ele foi escolhido entre vários sem finalidade, eu lavei, limpei ele, e ele vai ser usado só para guardar um perfume, só para guardar uma comida. Você separou, em seguida, dedicou para uma coisa. Terceiro, letra C, purificação. Embora o sentimento primordial de santo seja separação para o serviço, inclui também a ideia de purificação. Então, santificação não é somente separação como dedicação, mas mais ainda, purificação. Olha, o caráter de Jeová age sobre tudo que lhe é sagrado, que lhe é consagrado. Portanto, os homens consagrados a ele participam de sua natureza. As coisas que lhes são dedicadas devem ser limpas. Limpeza é uma condição de santidade, mas não a própria santidade, que é primeiramente separação e dedicação. Quando Jeová escolhe e separa uma pessoa ou um objeto para o seu serviço, ele opera ou faz com que aquele objeto ou essa pessoa se torne santo. O sacerdote tem que se purificar antes de fazer qualquer coisa. Os levitas também se lembram. Então, na igreja do Senhor, não é de todo jeito. A obra do Senhor, vê bem, você é um redimido em Cristo, mas você tem que ter atenção, cuidado. O ser humano precisa dedicar, ele precisa separar o profano, as coisas, separar para Deus. Olha, a minha voz agora vai louvar o Senhor. Eu vou me dedicar a fazer isso para Ele. E eu vou purificar, eu vou tirar o imperfeito, eu vou arrancar o que não é bom. Letra D, consagração. No sentido de viver uma vida santa e justa, no sentido de viver uma vida santa e justa. Qual a diferença entre justiça e santidade? A justiça representa a vida regenerada em conformidade com a lei divina. Os filhos de Deus andam retamente. 1 João 3, versículos 6 a 10. Santidade é a vida regenerada em conformidade com a natureza divina e dedicada ao serviço divino. Isto pede a remoção de qualquer impureza e estorve esse serviço. Ou seja, a consagração eu dediquei e eu agora vou me, mais profundamente do que simplesmente separar, eu vou colocá-lo totalmente para Deus, especificamente para Ele. Vamos assim dizer, é como se alguém dissesse assim, eu tenho na minha casa, você assistiu o filme Quarto de Oração? Que aquela mulher escolhe um quartinho e diz, essa salinha aqui, ela é dedicada para a oração. Ela até fala que houve pessoas que chegaram ali dizendo que disseram assim, rapaz, quando eu cheguei nessa sala aqui, eu senti uma aula diferente, porque ela foi consagrada entre todas as coisas. Essa sala aqui, ela se tornou uma espécie de lugar santo, de um lugar bem separado, tão consagrado, que eu estou sentindo aqui uma presença, uma unção de Deus. É como se o cheiro de Deus está aqui. Então é tremendo. E há história, há casos na Bíblia e há história na nossa vida real que pessoas, objetos, até objeto, ser tão consagrado a Deus, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que uma vez o apóstolo Paulo, tendo sido consagrado ao serviço do Senhor,
Até os objetos que tocavam no corpo do apóstolo Paulo estava curando enfermidade em algumas pessoas. Por exemplo, de repente você consagra óleo, azeite é um azeite. É o mesmo azeite que existe em qualquer lugar, em qualquer azeitona. Mas aí você fez uma consagração, separou, o Senhor, isso aqui vai simbolizar o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ao ministrar com isso aqui, eu vou, faz de conta que é o Espírito Santo, eu vou fazê-lo em nome de Jesus. Então aquele óleo foi consagrado. Ele foi separado e foi dedicado para uma obra santificadora. Ele não é um objeto poderoso. O poderoso mesmo é Jesus, mas ele virou um ponto de contato específico. Não brinque com ele, porque pode. A ceia do Senhor, ela é um pão e um vinho que foram consagrados. É apenas um símbolo, mas não brinque com aquele símbolo, porque a Bíblia nos diz claramente que muitos, por não discernirem o corpo do Senhor, morreram. Aí a Bíblia diz assim, ó, muitos dormem. Em outras palavras, morreram fisicamente, não fizeram caso da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, como eu disse, não passa de pão e vinho, mas o ato que está sendo feito ali, a consagração daquele momento, torna santo e sério o que está sendo produzido, que está sendo realizado ali. Então, não é coisa para se brincar, é santificação, é consagração. Em seguida, a consagração de Israel, surge naturalmente a pergunta: como deve viver um povo santo? A fim de responder a essa pergunta, Deus deu-lhes o código de lei de santidade que se acha no livro de Levítico. Portanto, em consequência da sua consagração, seguiu-se a obrigação de viver uma vida santa. O mesmo se dá com o cristão. Aqueles que são declarados santos, Hebreus 10:10, são exortados a seguir a santidade. Aqueles que foram purificados, 1 Coríntios 6:11, são exortados a purificar-se a si mesmos, 2 Coríntios 7:1. Letra E. Serviço. A aliança é um estado de relação entre Deus e os homens, no qual ele é o Deus deles e eles o seu povo, o que significa um povo adorador. A palavra santo expressa essa relação contratual. Servir a Deus nessa relação significa ser sacerdote. Por conseguinte, Israel é descrito como uma nação santa e reino de sacerdotes. Êxodo 19, versículo 6. Qualquer impureza que venha a desfigurar essa relação precisa ser lavada com água ou com o sangue da purificação. Da mesma maneira, os crentes do Novo Testamento são santos, isto é, um povo santo consagrado. Pelo sangue da aliança, tornam-se sacerdócio real, nação santa, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e também versículo 5. Oferecem um sacrifício de louvor, Hebreus 13:5, e dedicam-se como sacrifícios vivos sobre o altar de Deus, Romanos 12, versículo 1. Certo? Agora que a gente viu a natureza da santificação, vamos para o número 2, para o tempo da santificação. Estamos caminhando para a conclusão. O tempo da santificação. Veja bem, a santificação reúne 1. Ideia de posição perante Deus em instantaneidade. E 2. Prática progressiva. Posicional e instantâneo. A seguinte definição. Supõe-se que a justificação é a obra da graça pela qual os pecadores, ao se entregarem a Cristo, são feitos justos e libertados dos hábitos pecaminosos. Mas no homem meramente justificado, permanece um princípio de corrupção, uma árvore má, uma raiz de amargura, que continuamente o provoca a pecar. Se o crente obedece a esse impulso e deliberadamente peca, ele perde sua justificação. Segue-se, portanto, a vontade de ser removido desse impulso mau, para que diminua a possibilidade de se desviar. A extirpação dessa raiz pecaminosa é santificação. Portanto, é a purificação da natureza de todo pecado conjunto pelo sangue de Cristo, aplicado pela fé ao realizar-se a plena consagração. E o fogo purificador do Espírito Santo, o qual queima toda a escória, quando tudo é depositado sobre o altar do sacrifício. Isto, e somente isso, é verdadeira santificação. A segunda obra definida da graça, subsequentemente a justificação,
e sem a qual essa justificação provavelmente se perderá. Se não houver a purificação, toda vez que houver um erro, o reconhecimento e buscar consertá-lo, há uma possibilidade de a pessoa se desviar. É isso que está dizendo aqui em outras palavras. Então, ela é posicional e instantânea. E letra B, que vamos ver agora, ela também é prática e progressiva. Mas será que essa santificação consiste somente em ser conferida a posição de santos? Não. Essa separação inicial é apenas o começo de uma vida progressiva de santificação. Então, aconteceu a santificação, a separação quando você aceitou Jesus. Mas durante toda a sua vida, você vai viver uma santificação de hábitos, de costume, de palavra de vida, de coisas que vão ter que ser depuradas. Vamos ver isso. A santificação é posicional e prática. Posicional em que é primeiramente uma mudança de posição pela qual o mundo do pecador se transforma em santo adorável, santo adorador. Prática porque exige uma maneira sã de viver. A santificação adquirida em virtude de nova posição indica-se pelo fato de que todos os coríntios foram chamados de santificados em Cristo Jesus, chamados santos. A santificação progressiva está implícita no fato de alguns serem descritos como carnais, o que significa que sua presente condição não estava à altura da sua posição concedida por Deus. Ou seja, o crente ele é santificado instantaneamente por ser separado de Deus e é santificado progressivamente, porque aqui ainda tinha crente carnal na igreja de Corinto. Paulo disse isso: vocês são tão carnais, tem inveja no meio de vocês, alguns de vocês estão praticando pecados hediondos, embora santos, embora salvos. Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto, diz assim: vocês foram comprados, vocês têm até dons do Espírito Santo. Alguns falam em línguas, outros operam sinais e milagres, mas mesmo assim, no meio de vocês, tem gente praticando inveja, tem partidarismo. E Paulo chega a dizer assim: eu estou sabendo que no meio de alguns aí tem até gente vivendo imoralidades sexuais. Então veja você, pecados de práticas. Pessoas que foram libertas do pecado, da condenação por ser a maldição da lei, mas ainda viviam praticando pecados. Não, não é a mártir, o errar o alvo, e sim as transgressões, porque, como aquela definição de pecado posicional diz, ele precisa santificar para retirar a raiz do mal que está fazendo. Então é isso que Paulo está chamando a atenção. Como é que vocês, que são redimidos, estão praticando coisas iguais ao povo que não é? Precisam vocês mudar a prática também, se arrepender delas, fazer o que está escrito em João capítulo 1, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, e também no carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, se dissermos que não temos pecado, somos Deus mentiroso. Devemos confessar os pecados, parar de praticar, e Deus nos perdoará. Paulo estava conclamando o povo da igreja de Corinto a fazer isso, a santificação progressiva. Agora, os meios da santificação, que é o terceiro tópico. Primeiro é o sangue de Cristo. Em que sentido seria a pessoa santificada pelo sangue de Cristo? Em resultado da obra consumada de Cristo. Em resultado da obra consumada de Cristo, o pecador penitente é transformado de pecador impuro em adorador santo. É mais ou menos o que a gente já viu aqui, que é o sangue de Cristo que substitui o nosso. Então, a gente foi transportado da condição de réu perdido para redimido, né? Então, a santificação, no sentido de retirar do mundo para ser separado para Deus, aconteceu, letra A, pelo sangue de Cristo. Letra B, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como disse Jesus. Né? Santificação interna. E é ele que vai produzir a santificação progressiva internamente, a depuração, a transformação. Letra C, a palavra de Deus, a Bíblia. Você tem o sangue de Cristo que te purifica de todo o pecado, tem o Espírito Santo que todo dia está dizendo, está mostrando, está purificando, está regulando, está apontando, está te fazendo entristecer quando você erra, quando você peca. E tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, a língua, a palavra inspirada para você estar sempre consultando, lendo, se robustecendo. A palavra de Deus desperta os homens a compreenderem a insensatez e impiedade de suas vidas.
quando dão importância à palavra, arrependendo-se e crendo em Cristo, são purificados pela palavra que lhes fora falada. Agora, existem, número 4, as ideias errôneas sobre a santificação. Algumas, vamos lá. São três principais: a erradicação, o legalismo e o ascetismo. Ideias errôneas. Santificação não é isso. Mas a gente vai dar uma pincelada para ter uma ideia do que é e reconhecer quando vê por aí. E até reconhecer se caso a gente esteja praticando não, isso é legalismo, isso não é santificação. Isso aqui é ascetismo, não, santificação não é isso, a Bíblia não fala disso. Vamos ver. Primeiro, a erradicação. A erradicação do pecado inato é uma dessas ideias. Assim escreve Lewis Sperry Chafer. Ele diz o seguinte: se a erradicação da natureza pecaminosa se consumasse, não haveria morte física, pois esta é o resultado dessa natureza. Romanos 5, versículo 12 a 21. Pais que houvessem experimentado essa extirpação necessariamente gerariam filhos sem a natureza pecaminosa. Mas mesmo que fosse realidade essa extirpação, ainda haveria o conflito com o mundo, a carne, que é a parte da natureza pecaminosa, e o diabo, pois a extirpação desses males é obviamente antibíblica e não está incluída na própria teoria. A erradicação é também contrária à experiência. Não existe como erradicar a erradicação do mal. Pura e simplesmente. Não adianta tentar tirar. Santificação não é isso. Eu vou parar de fazer essas coisas. Isso aí é uma coisa puramente porque ele vai continuar. Agora, letra B, o legalismo ou observância de regras e regulamentos. Paulo ensina que a lei não pode santificar. Olha, para você ser uma pessoa, Deus quer que você seja. Não faça isso, não faça aquilo, guarde sábado, domingo, leia a Bíblia, faça uma oração, você tem que fazer assim, o pastor mandou, a nossa regra que determina. Olha, isso são legalismos. Não são os legalismos que vão fazer você se tornar mais santo. O homem nunca será santo porque cumpre regras. Se torna apenas legalismo, ser legal, ou seja, de acordo com a lei. Veja bem, essa verdade é exposta e desenvolvida na carta aos Gálatas. Paulo não está de nenhuma maneira depreciando a lei. Ele a está defendendo contra conceitos errôneos quanto ao seu propósito. Se um homem for salvo do pecado, terá que ser por poder a parte de si mesmo. Vamos empregar a ilustração de um termômetro. O tubo e o mercúrio representam o indivíduo. O registro dos graus representa a lei. Imagina o termômetro dizendo: hoje não estou funcionando exatamente. Devo chegar no máximo a 30 graus. Será que o termômetro poderia elevar-se à temperatura exigida? Não. Deveria depender de uma condição fora dele mesmo. Da mesma maneira, o homem que percebe não estar à altura do ideal divino não pode elevar-se em um esforço para alcançá-lo. Sobre ele deve operar uma força a parte dele mesmo. Essa força é o poder do Espírito Santo. Então, não é o legalismo, não é o tentar obedecer que vai fazer você um santo, porque você não vai conseguir. Lembra daquele hino? Não tente sozinho, você não vai conseguir, vai não. Todos que tentaram sozinhos desistiram, porque o Espírito Santo não estava cooperando com eles. Ele estava tentando sozinho ser santo, tentando sozinho ser obediente. Ele não disse: Senhor Jesus, eu não consigo. Eu sou um miserável pecador que está buscando a reconciliação. Me ajude pelo teu Espírito Santo a desenvolver. Eu agora te busquei, eu sou um redimido, mas eu ainda posso pecar. Então, não pode haver a erradicação e nem o cumprimento de legalismo vai tornar o homem santificado. Agora, vamos ver o terceiro erro. É o ascetismo. É a tentativa de subjugar a carne e alcançar a santidade por meio de privações e sofrimentos, um método que seguem os católicos romanos e os hindus ascéticos. Você já viu na Semana Santa, parece que nas Filipinas, o pessoal com chicote, isso aí é uma penitência. Eu tenho que fazer uma penitência para pagar pelos meus pecados. Eu vou subir uma ladeira a pé, que é para pagar pelos meus pecados. Eu vou fazer isso aqui. Os indianos fazem esse negócio, colocam uma flecha atravessando o nariz, um pega atravessando o braço. Existe lá
Existe uma festa religiosa muçulmana que a gente vê isso na televisão, no documentário, você vai ver. O que você está fazendo? É um guru, é um homem santo, ele está se purificando. O que ele fez? Ele colocou uma opção de gancho e está furando o corpo todinho, que é para purificar, que é para mortificar a carne e se tornar santo. Este método parece estar baseado na antiga crença pagã que toda a matéria, incluindo o corpo, é má. O corpo, por conseguinte, é uma trava ao espírito, e quanto mais for castigado e subjugado, mais depressa se libertará do espírito. Isso é contrário às escrituras, que ensinam que o homem, que Deus criou tudo muito bom. É a alma e não o corpo que peca. Portanto, são os impulsos pecaminosos que devem ser subjugados e não a carne material. O ascetismo é uma tentativa de matar o eu, mas o eu não pode vencer o eu. Essa é a obra do Espírito. Então, não é você subjugando. Não, é feita aquela história. Eu vou parar de. Eu tenho um vício em comidas. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar sem comer. Só que você fica com tanta vontade de comer que vai ter uma vontade que, quando dá aparecer uma chance, vai comer aquele vício. Não. Isso aí não é santificação. A verdadeira santificação tem que acontecer do Espírito Santo dentro, fazer ele querer deixar de fazer aquilo. Não é subjugar, não é cometer o ascetismo. Então vamos ver qual é o verdadeiro método. O verdadeiro método de santificação. Letra E. Fé na expiação. Primeiro, acreditar que o que Jesus Cristo fez tomou lugar. Fé na expiação. O texto é muito longo. Basta a gente ver esse conceito aqui, que a gente já viu que é aquela expiação. Segundo, cooperação com o Espírito Santo. Primeiro, você tem que acreditar que Deus está... Ele fez a obra que eu precisava fazer. Eu tenho fé que Ele está tomando o meu lugar. Agora, segundo, cooperação com o Espírito Santo. Você se apropriar da verdade que o Espírito Santo está dentro de você vai te dar forças para vencer, a se santificar cada dia mais. Né? Pai, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É Paulo dizendo isso na carta de Romanos, e em Romanos capítulo 7 e 8, capítulo 8, versículos 24, e também versículo 20, capítulo 6, versículo 6. Há 3 mortes nas quais o crente deve participar. Veja bem, a gente tem que participar por 3 mortes. É uma figura para dizer que é morte no pecado, isto é, nossa condenação, Efésios 2:1 e Colossenses 2:13. O pecado havia conduzido a alma a essa condição, cujo castigo é a morte espiritual ou separação de Deus. 2. A morte pelo pecado, isto é, a nossa justificação. Cristo sofreu sobre a cruz a sentença de uma lei infringida e nós, por conseguinte, somos considerados como havendo sofrido nele, em Cristo. O que ele fez por nós é considerado como se fosse feito por nós mesmos. Segundo Coríntios 5:14 e Gálatas 2:1. Somos considerados legal ou judicialmente livres da pena de uma lei violada, uma vez que pela fé pessoal consentimos na transação. Agora, 3. A morte para o pecado. Isto é, a nossa santificação. Veja bem, as 3 coisas aconteceram. A morte no pecado, a morte pelo pecado e a morte para o pecado. Aí ele diz, a morte para o pecado é a santificação. O que é certo para nós deve ser... O que é certo para nós deve ser feito real em nós. O que é judicial deve se tornar prático. A morte para a pena do pecado deve ser seguida pela morte para o poder do pecado. Aí agora nós vamos ver o número 6. Santificação completa. Né? Santificação completa. Muitas vezes essa verdade é discutida sobre o tema perfeição cristã. Significa, letra A, significado da perfeição. Há 2 tipos de perfeição, a absoluta e a relativa. É absolutamente perfeito aquilo que não pode ser melhorado. Isso pertence unicamente a Deus. Ser perfeito como eu sou perfeito, disse Deus a Abraão. Não foi, seja outro Deus. Não era isso daqui que Deus estava dizendo para Abraão. A palavra perfeição no Antigo Testamento significa sincero e reto. É isso que ele disse para Abraão, seja sincero e reto. No Novo Testamento, a palavra perfeito e seus derivados tem uma variedade de aplicações.
Letra B, possibilidade de perfeição. O Novo Testamento apresenta dois aspectos gerais. Letra A, número 1, perfeição como um dom da graça. Né? Um dom da graça. A possibilidade, já que Deus nos deu a graça, Ele nos dá a perfeição de ser sincero e reto, como diz aqui na primeiro tópico. E o número 2, cadê? Número 1, certo, exatamente. A perfeição como dom da graça, certo. E número 2, a perfeição como realmente efetuada no caráter do crente. É possível acentuar em demasia o primeiro aspecto e descuidar o cristianismo prático. Então, veja só. Primeiro, a perfeição, em Cristo eu sou perfeitamente justificado. Mas, ao mesmo tempo, tem o estado do crente buscar, do crente se aperfeiçoar. Né? A santificação de você todo dia, de você desenvolver o caráter cristão. Aí, a gente vai ver agora no quinto tópico, no quarto tópico, que é a segurança da salvação, né? Que é o tópico final. Existe uma segurança da salvação? Existe. O crente está seguro que está salvo. Pode dizer, estou salvo? Sim. Só que há duas vertentes para essa linha de pensamento, para esse tópico aqui. Existe uma linha que atribui que a salvação do crente depende de uma predestinação. E existe uma gente que diz que depende de um livre-arbítrio. Existem variantes, mas no fim elas são ramificações dessas duas vertentes. Vamos ver elas agora. A primeira chama-se calvinismo, popularmente conhecido como predestinação. A segunda é arminianismo, comumente chamado de livre-arbítrio. E depois nós vamos fazer aqui uma rápida comparação entre as duas para terminar o estudo. Primeiro, o calvinismo. João Calvino, né, doutrina de João Calvino, ele desenvolve uma ideia de que Deus criou o ser humano, mas o ser humano já está marcado, já está determinado tudo o que deve acontecer. E a salvação é inteiramente de Deus, o homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Se ele, o homem, se arrepender, crer e for a Cristo, é inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito de Deus. Isso se deve ao fato de que a vontade do homem se corrompeu tanto desde a queda que, sem a ajuda de Deus, não pode nem se arrepender, nem crer, nem escolher corretamente. Esse foi o ponto de partida de Calvino. Naturalmente surge então a pergunta: se a salvação é inteiramente obra de Deus, o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele. E então, porque Deus não salva todos os homens, posto que todos estão perdidos e desamparados? Não, é uma pergunta. Se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, e a menos que Deus, opere nele, então por que Deus não salva todos os homens, posto que todos estão perdidos e desamparados? Então Deus deveria salvar todos. A resposta de Calvino era a seguinte: Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um e de todos os indivíduos. Ou seja, a predestinação diz que já existe gente certa para ser salvo e outros para ser perdidos. De certa maneira, aparentemente faz sentido. Aí você diz assim: puxa, mas por que Deus revelou o amor dele a mim e não a fulano? Por mais que a gente pega o evangelho, ele nunca vai conseguir entender. Parece fazer sentido. Ou seja, Deus quis que eu entendesse, mas ele não. Você explica, só falta desenhar e ele não vai entender, nunca não vai querer, vai relutar contra. Aí você vai ver na Bíblia coisas que levam a pensar que Deus, puxa, mas Deus determinou para o faraó a perdição. Deus determinou para Judas a perdição. Ele já era o filho da perdição. Então, vai haver alguns textos bíblicos que poderá levar a acreditar que a predestinação ou o calvinismo é a linha da salvação. Aí, dessa doutrina da predestinação segue-se o ensino de que, uma vez salvo, sempre salvo. Porque se Deus predestinou um homem para a salvação, e unicamente por ser salvo e guardado pela graça de Deus,
ele é irresistível, então nunca poderá perder-se. Os defensores da doutrina da segurança eterna apresentam as seguintes referências para sustentar sua posição: João 10, versículo 28 a 29, Romanos 11, 29, Filipenses 1, 6, 1 Pedro 1, 5, Romanos 8, 35 e João 17, 6. A segunda posição, a segunda linha, é o arminianismo ou livre-arbítrio. O ensino arminiano foi criado por um cidadão chamado Jacobus Arminio. É a que segue. Ele diz o seguinte: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Tudo bem, está lá em 1 Timóteo 2, de 4 a 6, Hebreus 2, 9, 2 Coríntios 5, 14, Tito 2, 11, versículos 11 e 12. Com essa finalidade, ele oferece sua graça a todos. Oferece a todos. Embora a salvação seja obra de Deus, absolutamente livre e independente de nossas boas ações ou méritos, o homem tem certas condições a cumprir. Ele pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resistir e rejeitá-la. Seu direito de livre-arbítrio sempre permanece. Veja que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei e cearei. Mas se não abrir, eu não vou fazer. O homem ainda escolhe. Em Deuteronômio tem: eu pus diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida para que vivais. A doutrina da predestinação, as escrituras certamente ensinam uma predestinação, mas não que Deus predestina alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestina a todos os que querem ser salvos. E nesse plano é bastante amplo para incluir a todos os que realmente desejam ser salvos. Tem assim, ó, aqueles que antes chamou, predestinou, e os que predestinou, elegeu, para que fôssemos salvos. Antes da fundação do mundo, ele já preparou. A Bíblia apresenta a predestinação até certo ponto, mas ele mostra livre-arbítrio em certo ponto, ou seja, a Bíblia apresenta um equilíbrio. Então temos que ter muito cuidado para não acontecer exageros que venham a distorcer e causar problemas. O arminianismo, a doutrina da predestinação é mencionada não com propósito especulativo, e sim com propósito prático. Quando Deus chamou Jeremias ao ministério, ele sabia que o profeta teria uma tarefa muito difícil e poderia ser tentado a deixá-lo. Para encorajá-lo, o Senhor assegurou ao profeta que o havia conhecido e o havia chamado antes dele nascer. Jeremias 1,5. Com efeito, o Senhor disse: já sei o que está diante de ti, mas também sei que posso te dar graça suficiente para enfrentares todas as provas futuras e conduzir-te à vitória. Quando o Novo Testamento descreve os cristãos como objeto da presciência de Deus, seu propósito é dar-nos certeza do fato de que Deus previu todas as dificuldades que surgirão à nossa frente e que Ele pode nos guardar e nos guardará do caminho. Então, veja bem, o arminianismo, o livre-arbítrio existe, a predestinação existe, ambos num equilíbrio. A predestinação não para a vida eterna. O livre-arbítrio não domínio do ser humano sobre o seu destino eternamente, mas Deus providenciou o que fazer realmente, o que precisar ser feito. Mas o homem tem que ter livre-arbítrio, a imagem e semelhança de Deus, não é uma máquina controlada. Ele tem escolha, ele tem escolhas a fazer. Uma comparação. Aí daqui, a salvação é condicional ou incondicional? Uma vez salva, a pessoa é salva eternamente? A resposta dependerá da maneira em que podemos responder as seguintes perguntas chaves. De quem depende a salvação? É irresistível a graça? Aí a gente vai ver aqui o seguinte. Vamos ver aqui o seguinte. De quem depende, em última análise, a salvação de Deus ou do homem? Certamente deve depender de Deus, porque quem poderia ser salvo se a salvação dependesse da força da própria pessoa? 2. Pode-se resistir à graça de Deus? Um dos princípios fundamentais do calvinismo é que a graça de Deus é irresistível. Quando Deus decreta a salvação de uma pessoa, seu espírito atrai e essa atração não pode ser resistida. O calvinismo. Mas o Novo Testamento ensina sim, e é possível resistir à graça divina e resistir para a perdição eterna.
Está lá em João 6:40, Hebreus 6:46, também capítulo 10, versículo 26 a 30, 2 Pedro 2:21, Hebreus 2, versículo 3, 2 Pedro 1, versículo 10. E que a perseverança é condicional, dependendo de manter-se em contato com Deus. Note-se especialmente Hebreus 6, versículos 4 a 6 e também 10, versículos 26 a 29. Vai mostrar aqui que há um equilíbrio. Vamos ver o equilíbrio aqui escriturístico, que encerra o nosso estudo sobre a salvação. As respectivas posições fundamentais, tanto do calvinismo como do arminianismo, ou seja, da predestinação e do livre-arbítrio, são ensinadas nas Escrituras. Você vai encontrar as duas coisas. O calvinismo exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação, e assim o faz a Bíblia. O arminianismo acentua a livre vontade e responsabilidade do homem, e assim o faz a Bíblia. Aí vai precisar haver o equilíbrio, como eu falei ainda agora. Quando Charles Finney ministrava em uma comunidade onde a graça de Deus havia recebido excessiva ênfase, ele acentuava muito a responsabilidade do homem. Quando dirigia trabalhos em localidades sob a responsabilidade humana e as obras haviam sido fortemente defendidas, ele acentuava a graça de Deus. Quando deixamos os mistérios da predestinação, e nos damos a obra prática de salvar as almas, não temos dificuldade com o assunto. John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. Entretanto, ambos conduziram milhares de almas a Cristo. Você está entendendo como Deus trabalha? Deus não tem um padrão fixo de porque o ministro é arminiano, ele crê no livre-arbítrio. Ele trabalhou com os dois processos de pensamento e levou as pessoas a Cristo. E para concluir o estudo sobre a salvação, que tem sido mais longo desses nossos vídeos por enquanto, o Novo Testamento ensina uma verdadeira segurança eterna, assegurando-nos que, a despeito da debilidade, das imperfeições, obstáculos ou dificuldades exteriores, o cristão pode estar seguro de ser vencedor em Cristo. A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Esse mesmo Deus nos abençoe. Concluímos aqui o estudo sobre a salvação. Foi um pouco extenso, mas necessário. Procure pesquisar mais a respeito, leia a Bíblia, fortaleça-se, robusteça, ore, e Deus te abençoará mais e mais. Próximo capítulo 10. Não, capítulo 9. Estaremos estudando o Espírito Santo. Leia a Bíblia, ore, pesquise mais, como eu falei aqui. Não fique só nesses estudos que eu estou fazendo aqui. Estou oferecendo aqui um estudo prático. Não sou a última palavra. Também posso ter cometido alguns exageros, enganos e erros. Então, faça como os cristãos que viviam na região de Bereia, que examinavam as escrituras para verificar se o que Paulo ensinava, o apóstolo Paulo, se o que ele pregava era de fato, era verdade. Faça a mesma coisa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.